Paz do Senhor, meus irmãos, me deram aqui uma missão de falar algo brevemente para, para os casais e para nós refletirmos, né? Me deram aqui uma missão de algo a falar, um tema sobre o respeito na construção de um relacionamento cristão sólido e duradouro. E refletindo sobre isso, irmãos, eu acho bem necessário realmente, é uma falta, isso que nós vivemos hoje em dia, que nós observamos ao nosso redor, a forma tão desrespeitosa como os casais eles se tratam e convivem, ou melhor, se suportam muitas vezes. Não digo isso no nosso meio, acredito que não seja assim, mas no mundo de uma forma geral, nós observamos constantemente, né? Lares com muitas confusões, com muitas discussões, com desrespeito assim lá no alto. É realmente uma falta de compreensão muito grande a forma como os casais têm vivido hoje, mas trazendo para nós também sabemos que assim como eles, também nós somos pecadores e que muitas vezes somos tentados, principalmente num ambiente familiar, num ambiente que é íntimo para nós, muitas vezes nós perdemos o controle próprio, né? E às vezes agimos desrespeitosamente também. Então eu gostaria que nós pudéssemos refletir sobre isso. E então me lembrei ali do texto de Efésios, né, muito conhecido, quando Paulo vai tratar sobre os relacionamentos conjugais, e ele vai trazer ali os deveres e os papéis de cada um, da mulher e do homem, e ele começa a falar como a mulher tem que se submeter, tem que ser submissa ao seu marido, entendendo que ele é o cabeça da mulher, e como um marido deve amar a sua esposa e cuidar dela, e exemplifica com o exemplo de Jesus como amor e se entregou pela igreja, e ele diz que assim o homem deve fazer. Irmãos, e observam nesse texto como fica tão explícito assim, como ele estabelece o respeito para o relacionamento. E o respeito é algo tão fundamental para uma construção realmente desse relacionamento. Então, importa, né? Importa muito para Deus a maneira como nós tratamos, como nós nos dirigimos, como nós reagimos para com o nosso cônjuge, né? A maneira como o respeitamos, a maneira como o consideramos. E isso importa muito e não é por um acaso, mas é necessário toda a instrução que o Senhor nos traz, todo o esclarecimento na sua palavra que Ele nos traz desde o princípio, de como Ele fez as coisas e como as coisas devem ser vividas. Então, quando nós vamos em contrário a tudo que Ele nos adverte, nós colhemos consequências amargas, e a gente entende, a gente sabe como a família, como o nosso cônjuge, ele importa muito para nós. Então é necessário pensarmos, refletirmos e analisarmos todos os dias como nós estamos tratando aquele que é importante para nós. Então aqui em Efésios, no capítulo anterior, o capítulo 4, e ele vai trazer ali o procedimento dos filhos da luz. E eu achei interessante, aqui a partir do versículo 29, ele diz assim: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem, não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos
e compassivos uns para com os outros, perdoando-os mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Então, essas são instruções importantes, né? Para nós, como ele disse, esse é o procedimento esperado dos filhos de Deus. E isso em todo o nosso contexto, né? Sejam entre irmãos, seja no contexto de igreja ou em qualquer lugar, mas é importante observarmos isso principalmente para dentro da nossa casa, para com o nosso cônjuge, para com os nossos filhos. Então ele diz, não, nenhuma palavra torpe sai da sua boca. E a gente sabe que muitas vezes a gente pode até ter um controle e diante das pessoas lá de fora, a gente se segura para não falar certas coisas, mas muitas vezes é dentro de casa que a gente acha que tudo é permitido, que a gente pode falar e tratar a nossa casa de qualquer maneira, porque o que importa é que muitas vezes estamos com raiva ou estamos indignados e aí a gente acha que pode perder o controle. Mas a verdade é dentro da nossa casa onde nós mais temos que nos segurarmos e rogarmos a Deus que previdenciar o domínio próprio, né, nas nossas vidas. Mas como é importante, irmãos, aquilo que sai da nossa boca, né? As palavras, ela têm um poder de ferir, mas também de curar. Então, que possamos vigiar a maneira, o que estamos falando muitas vezes, né? Para que não saia da nossa boca esse tipo de palavra, né? Palavras que sejamos agressivas, que não sejamos ofensivos para com o nosso cônjuge, não os desrespeitando, né? Ele ou ela. Então, que nós possamos vigiar com as nossas palavras. Vai ter uma série de versículos na Bíblia que vai falar sobre isso. Nós vemos lá em Mateus 5, 22, quando ele diz assim, e qualquer que disser a seu irmão louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Eu sei que existe todo um contexto aí, mas o cuidado com as nossas palavras, a Bíblia sempre vai nos alertar sobre isso. Ele diz, digo-vos que toda palavra frívola que proferiu os homens, ou palavra inútil, eles terão que dar conta dela no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Então, como é importante nós vigiarmos com aquilo que nós estamos falando. Porque muitas vezes nós, no momento de discussão ou outra coisa assim, e que a gente às vezes acha que está com a razão e que a pessoa agiu de uma forma realmente tola, e pode até ser que tenha sido, mas não podemos de maneira nenhuma ceder a palavras ofensivas, a muitas vezes xingamentos, né? Isso não convém para aquele que é filho de Deus. Não é assim que ele nos ensinou a tratar o nosso próximo, principalmente aquele que, como a Escritura diz, que somos um, que é a nossa própria carne. Paulo vai dizer assim, você não trata mal o seu corpo, você não deixa ele sem comer, você o alimenta, você cuida. Então, você não deve tratar mal a si próprio, porque quando você trata mal o seu cônjuge, é a si próprio que você está fazendo mal, né? Então, como é importante observar isso, ele diz, olha, que a tua palavra seja útil para edificar, que a tua palavra, né, transmita graça para o outro. Então, nada mais importante de nós observarmos isso para dentro da nossa casa, né? Para com os nossos. Então, ele vai prosseguir dizendo que não entristeçam o Espírito Santo de Deus. Irmãos, e todas as vezes que proferimos esse tipo de palavra para com alguém, todas as vezes que falamos esse tipo de palavras desrespeitosas, ofensivas, agressivas, de xingamentos, muitas vezes, nós estamos entristecendo o Espírito Santo de Deus. Né? A Bíblia vai dizer que aquilo que nos condena é o que sai da nossa boca, porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, que nós possamos refletir sobre isso, né?
e nos livrar desse tipo de coisa. Ele vai continuar dizendo assim: livre-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda a maldade. Então ele diz: ó, não livre-se da pessoa que está te fazendo perder a paciência, não, né? O problema não é ela, não. Você não tem que se livrar das situações que são difíceis, não. Ele diz: livre-se daquilo que está no seu coração. Livre-se da amargura, livre-se da maldade, livre-se da ira, da indignação, da calúnia. É disso que você tem que se livrar, né? Então, são essas coisas que faz com que a gente tenha esse tipo de reação agressiva, caluniosa, ofensiva, né? Desrespeitosa. Então, é isso que nós precisamos. Já percebeu como muitas vezes numa discórdia ou numa conversa ou até numa discussão que a gente sabe que acontece nos relacionamentos, mas como essas coisas são evidenciadas, né? A amargura muitas vezes vem à tona, né? Nós estamos guardando desgostos do nosso cônjuge, né? A indignação, muitas vezes quando a gente não concorda com alguma atitude dele ou dela, a gente está extremamente indignado. A ira, quando nós perdemos toda a paciência e muitas vezes somos dominados pela raiva, e aí nós falamos e agimos segundo a raiva. A gritaria, quando a gente grita para tentar mostrar muitas vezes que a gente está certo, né? O alvo da indignação, e a gente grita para ver se vence na gritaria, né? No grito. A calúnia, que muitas vezes também vem à tona no momento de discussão, a gente quer dizer que quer achar que sabe que está no coração do outro, e a gente diz: ah, você é isso, né? Você é aquilo, você agiu assim por causa disso. A gente começa a achar que sabe que está no coração do outro. Então, vem todas essas coisas, vem à tona. Mas a ordem dada aqui é: livre-se. Livre-se de todas essas coisas. Não esconda para o seu próximo, mas livre-se. Livre-se de todas essas coisas. Aí ele continua dizendo o que é que nós temos que fazer. Aí ele diz: sejam bondosos, sejam compassivos uns para com os outros, perdoando-os mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo Jesus. Aí é fenomenal, irmãos, o conselho que ele dá, de sermos bondosos, de agirmos com bondade, né? E isso independente da pessoa vai merecer ou não, mas que quando o Espírito Santo habita dentro de nós, nós vamos conseguir transmitir e agir com bondade, mesmo que o outro a nós não parece merecer. Ele diz: sejam compassivos, ou seja, sofram junto, sabe? Tente entender o que ele ou ela está sentindo para poder agir, né? E façam a ele ou a ela aquilo que você gostaria que fizesse a você. E por fim ele fala de perdão, irmãos. E aí é algo que eu diria que é o mais importante de tudo. É o perdão. Por quê? Porque nós sabemos que somos importante de tudo. É o perdão. Por quê? Porque nós sabemos que somos pecadores. Nós sabemos que por mais que tentamos agir e fazer e obedecer tudo que a palavra diz, mas nós vamos muitas vezes falhar com o nosso próximo, falhar com o nosso companheiro, com a nossa companheira. Nós vamos falhar, nós vamos muitas vezes ser desrespeitosos, nós vamos perder a cabeça muitas vezes, nós vamos ser egoístas, é certo que nós falharemos, irmãos. Mas aí ele fala do perdão, e eu acredito que o perdão é o ingrediente principal para que o relacionamento dure, né? Quando nós falharmos, então nós vamos dizer assim: é preciso pedir perdão e é preciso perdoar para que qualquer relacionamento ele dure. É necessário que nós vivenciamos, que nós exercitamos o perdão, porque nós vamos decepcionar o nosso cônjuge e eles vão nos decepcionar. Então, o perdão é a chave de tudo, sabe? É perdoar e começar tudo de novo, e tentar tudo de novo.
Isso é fundamental. Tem uma frase de John Piper que ele diz que o casamento, ele é um instrumento para a nossa santificação. Porque é dentro do casamento, é quando nos deparamos com coisas que nós vamos precisar sermos transformados, que nós vamos precisar ser pessoas que perdoam, sabe? É mediante o relacionamento do casamento que nós vamos sendo transformados, melhorados dia a dia. Então, irmãos, era isso. Que os irmãos possam refletir sobre isso, que isso seja útil para vocês. Amém?